Boa noite a todos. Aqui eu quero saudar aqui o secretário adjunto Rafael Júnior, da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí, o diretor Marcos, diretor do Transporte, os vereadores presentes, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Aderbal Sodré, Paulinho dos Esportes e todos vocês, servidores da área dos condutores, moradores de bairro, servidores da empresa JTU, cobradores, motoristas, enfim, todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Agora, então, eu vou passar a palavra para o secretário adjunto Rafael Júnior, que vai fazer a condução dessa audiência pública que tem o tema a remodelação de linhas de ônibus na cidade de Jacareí. Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui para contribuirmos com esse projeto de melhoria. Cumprimento a todos na pessoa da presidente, a Lucimar. Obrigado por ceder o espaço para a gente. Hoje a gente se reúne aqui para discutir um projeto que é da remodelação de linhas de ônibus. Deixar bem claro aqui que qualquer assunto diferente do que a gente for tratar aqui, nós vamos anotar, pegar o nome das pessoas, e-mail, para que a gente não saia do foco. O nosso tema hoje é remodelação das linhas de ônibus, ok? Esse projeto ele se deu porque, quando a gente assumiu em fevereiro de 2017 a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós recebíamos algumas reclamações no que se refere à superlotação de ônibus, horários e algumas condições que nós vimos que a população precisava dessa melhoria. Acionamos a empresa de transporte público para que, se possível, fizesse um trabalho e um estudo para melhorar essa condição do serviço prestado. Esse estudo, a priori, ele foi feito de 6 linhas, que atendem hoje 40% dos passageiros da cidade. São as linhas 3 do Parque Meia Lua, linha 5 do Cidade de Salvador, linha 10 do Parque Imperial, linha 15 do Bandeira Branca, o 19, Conjunto São Bento e Vila Garcia, e a linha 26 do Jardim Portal. O objetivo maior é unificar algumas linhas de ônibus e, mediante a isso, foi feito um estudo que o nosso diretor de transporte vai nos apresentar agora. Depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Nós temos até 9 horas da noite, então nós gostaríamos de manter esse horário. Caso passe do horário, a gente vai anotar todas as perguntas e responder. Só deixar bem claro que esse assunto hoje é uma discussão específica das remodelações das linhas já escritas. Marcos. Eu queria fazer uma reflexão com isso e também como parte de uma discussão que nós estamos fazendo, inclusive com parecer da Defensoria Pública, que entende que essa audiência pública ela está sendo feita de forma irregular. Inclusive, nós fizemos um documento, vamos estar protocolando esse documento amanhã, pedindo anulação da audiência, e eu gostaria que essa audiência aqui fosse tomada ciência desse documento que nós estamos apresentando com relação a essa audiência pública. Okay. Esse documento vai ser assinado por diversas entidades de Jacareí, inclusive pela Defensoria Pública da cidade. Ok. Podemos, claro. Respeitando o papel do sindicato e também o direito de todo mundo participar, eu daria o encaminhamento da gente fazer essa discussão hoje, ouvir e já ter uma próxima para poder, então, daí dar a visibilidade que merece a situação. Não sei o que o secretário entende. Nós já vamos apresentar uma nova data de uma segunda audiência hoje. Pode ser sem boca.
Então, essa nós vamos ouvir, entender como audiência, mas com compromisso de ter uma segunda audiência, já conforme anunciado pelo secretário, que sairá daqui com uma nova data, e a gente daí tem tempo de divulgar. E o interessante é que nós vamos estar já tomando ciência para vir com maior conhecimento e maior propriedade de participar da segunda com mais conhecimento, né? Então, vamos à apresentação. Vamos começar? Tá, na hora de ouvir, então, a plenária, a gente passa a palavra para você, ok? Tá. Então, vamos lá, Marcos, por gentileza. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar presente junto com os munícipes aqui, principalmente com aqueles que utilizam, né, que é a parte da nossa população, que são os passageiros da nossa empresa de ônibus operadora aqui, que são os que sempre reclamam com a gente e estão falando com a gente. Com relação, só rapidamente, só voltar aí, ó, eu vou voltar no primeiro slide aí, acho que não deu tempo, foi muito rápido. Ali já está escrito audiência pública de 23 de agosto e 18 de setembro, tá? Então, a gente já tem a segunda data marcada, tá ok? Agora eu vou continuar na apresentação. Esse estudo técnico, a gente fez uma consolidação de dados para poder traçar um raio-x do passageiro. O que esse raio-x do passageiro a gente fez? A gente pegou a empresa contratada para fazer o serviço, o representante técnico está aqui, depois na hora que ele for fazer, tiver os questionamentos, ele responde. A gente pegou a seguinte situação, a gente olhou aonde que o passageiro embarca, que seria origem e destino, e onde ele embarca de volta. Então, a gente fez um par casado, tá? Então, para a gente definir onde que esse passageiro está se locomovendo no município, tá? Ok? E a gente apurou esses dados, a gente começou o estudo ano passado, e a gente apurou esses dados agora no mês de março e abril, porque a gente tinha feito um levantamento ano passado e a gente revalidou esses dados para a gente rever se estava correto, tá? Então, para bem ficar claro, o foco nosso são os passageiros que são transportados no transporte coletivo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é em função dos passageiros, tá? E o que nós pegamos na proposta, que foi dentro das premissas lá? A gente dividiu em duas fases, fase operacional e estruturante. Por que a gente dividiu em duas fases e são essas 6 linhas agora que pegam 40% dos passageiros? Porque quando a gente olhou as necessidades dos passageiros, a gente identificou que a gente teria que tomar uma ação que não mexesse, alterasse a rotina do passageiro. Então, a decisão, depois vocês vão entender um pouco mais para frente, que nessa primeira fase, a gente decidiu essas 6 linhas que abrangem 40%, que ela gera quase nada na rotina do passageiro. Tá? Mais para frente vocês vão entender o que é isso. E a segunda fase, o que é a segunda fase? A nossa cidade é uma cidade antiga, e até os bairros que foram crescendo depois, ela é uma cidade truncada. O viário nosso é um viário de difícil locomoção. Então, nessa segunda fase, quando a gente for trabalhar com ela, nós vamos ter que mexer com a vida dos passageiros. O que é? A gente vai ter que mexer com rua, nós vamos ter que mexer talvez com itinerário, a gente vai ter que mudar itinerário. Então, o que nós deixamos fazer? Essa segunda fase, que a gente vai precisar de um estudo mais detalhado da situação daquele viário, daquela condição, porque quando a gente olhou o município, a gente pega vários bairros que foram implementados nesse período, não muito, assim, de uns 10 anos para cá, é tudo espinha de peixe, a gente não tem ligação de bairros. Então, nessa segunda fase é algo estruturante, a gente vai ter que mexer com estruturas. Então, essa primeira fase é uma fase operacional que a gente só mexe com a operação do ônibus, com a operação da linha do ônibus, sem mexer com a rotina do passageiro, tá? Como é que foi feito? Dividiu a cidade em 85 zonas. A gente pegou a cidade e dividiu em 85 zonas. Olhando essas zonas, a gente chegou e concluiu que elas se fecham em
São 39 macrozonas. Eu vou mostrar a seguir só um exemplo, o que é isso. Aqui são as zonas que nós dividimos a cidade. Tá? Para definir aonde está o passageiro. A gente olhar, pegamos essa zona, onde estão os passageiros? Os passageiros estão nessas 85 zonas. Para a gente poder definir, entender e estudar qual que é a origem dessa pessoa, e aonde que essa pessoa vai, e aonde essa pessoa pega o ônibus para retornar para a sua origem. E aí o que nós fizemos? A gente chamou isso aqui de, são centroides, a gente definiu por latitude e longitude aonde que está. Então essas 85 zonas estão aqui nesse mapa, que é o mapa da nossa cidade. E em função disso, o que a gente pegou? A gente pegou e juntou em 39 macrozonas. O que é 39 macrozonas? Vocês vão olhar ali, tem nome de, assim, vamos lá assim, você pega um bairro, e esse bairro, ele agrega outros bairros, tá? Então, o nome que está ali, vocês veem aí, as zonas que tem, você tem um bairro que agrega, assim, 4, 5 bairros. Então, a gente teve que denominar o que é macrozona, a gente pegou, geralmente denominou o bairro que é um pouco mais conhecido, e o bairro corresponde a outros, tá? Para a gente poder ter um estudo técnico dedicado. Desculpa aí. Não está indo. Perdeu a conexão. Acho que foi, né? Vai. Foi. É a planilha. Não. Aí. Da F5. Técnicos da TV Câmara, por gentileza. Deu um probleminha técnico aqui, perdeu a conexão com a central aqui. Alô? Continuando aqui. Daí, nessa fase operacional, nós dividimos em duas partes. A primeira parte pega a linha 5, Cidade de Salvador, a linha 10, Parque Imperial, a linha 15, Bandeira Branca, a linha 19, Conjunto São Benedito, e a linha 26, Jardim do Portal. E a segunda parte, a gente está tratando da linha do Parque Meia Lua. Aqui a gente fez um levantamento do que são os passageiros, e a gente chegou lá que nessa fase operacional, que é a primeira e segunda parte, são 40% dos passageiros. Nós temos 26 linhas, isso representa, essas 6 linhas representam 40% dos passageiros. Então, a gente está tratando de uma forma que a gente está focado para os passageiros, tá? Essa proposta da primeira parte, aqui o que a gente demonstra? A gente está trabalhando com 27 carros e essas 5 linhas aí. O que são essas 5 linhas? Que é a linha da Cidade de Salvador, do Parque Imperial, lá do Vila Garcia São Benedito e do Portal. Todo atendimento está sendo mantido. Na hora que vocês leem ali fusão e reprogramação, nos próximos slides vocês vão entender melhor. O que é isso? A gente está fazendo as linhas de ônibus, que antigamente eram concorrentes e elas andavam paralelamente, a gente está fazendo elas de uma forma que ela parta no ponto, ela continua passando nesses bairros, só que você aproveita melhor aquele itinerário do ônibus para poder atender melhor o passageiro. Tá? E a gente está pegando essas 5 linhas aí, transformando em 3 linhas, porém, a linha 5, Cidade de Salvador, e a linha 19, Vila Garcia, se mantém, tá?
Se mantém é o seguinte, vocês vão entender mais na frente também o que é o se manter. Quando a gente fala reprogramação, o que é? A gente está remodelando essa linha, a proposta é essa, isso aqui é tudo uma proposta. Nessa primeira parte aqui, ó, a gente começa já a mostrar para vocês o que é a forma que nós estamos pensando. Hoje, o que acontece? A linha, das 26 linhas, nós temos 4 linhas que são conexão, e temos 4 linhas só que são diametral. As outras 18 linhas são tudo radiais. O que é o radial? O passageiro, ele pega, por exemplo, num determinado bairro e vem para o centro. Ele não consegue se ligar, talvez, para o destino dele. E a gente identificou isso aqui. Para fazer esse projeto, a gente identificou exatamente isso. Que o passageiro não quer vir só no centro, ele quer ir para outro local. Tá? Então, quando a gente está criando essas 3 linhas, que é 91, 93 e 95, que a gente está chamando de linha diametral, vocês podem ver assim, aquela linha, a linha do Vila Garcia, que já existe, ela vai também lá para o Pedramar. A linha 93, que é Cidade de Salvador, ela também vai para o Jardim Pedramar. Tá? A linha 95, que é Cidade de Salvador, ela também vai lá para o Conjunto São Benedito. Então, a gente tá quebrando esse conceito de linha centro. Vai continuar, porque aquele usuário que ele vai para o centro, ele vai continuar, ele sai da Cidade de Salvador, ele vai continuar indo para o centro. Mas ele vai ter a opção, se ele quiser ir para uma outra região. Tá? O que identificou, o que fez a gente nortear para isso aí, e por que a gente começou a olhar, por que tinha muita reclamação de usuário, por que o usuário falava que não atendia, por que tinha problema de itinerário, problema de horário, problema de lotação. A pesquisa foi bem clara. Quando o técnico explorou o banco de dados, quando eu falei para vocês que o cara sai daqui, numa origem, ele chega num outro local, quando a gente olhou o seguinte, o cara não vai para o centro, o passageiro não está no centro. Ele se desloca, o que norteou a gente esse trabalho também. Quando a gente assumiu a secretaria, nós identificamos e começamos a olhar a situação do contrato. O contrato foi renovado no final de 2016 para começar em 2017, com o mesmo modelo da licitação de 2006. A nossa cidade, vamos falar assim, do modelo 2006 até 2017, 2018, ela mudou, ela não é mais centralizada. A gente tem o desenvolvimento que foi levado para diversas regiões. Então, aqui a gente tem até exemplo, a gente identificou nitidamente que aquela pessoa, que quando a gente fez o par dele, que ele sai de um local, de uma origem, e aquele ônibus, por exemplo, do Pedramar, que só via para o centro, ele não quer ir no centro, ele quer ir lá para a cidade de Salvador, ou vice-versa, porque nesse eixo que estão esses bairros, eles teve um desenvolvimento urbano, de bairro, comércio, teve desenvolvimento, que a gente fala assim, de indústria, foram instaladas algumas indústrias. A Sher, acho que começou aqui em Jacareí, a Sher deve ter começado aqui em Jacareí, acho que operar mesmo, acho que em 2010. Então, mudou a característica da cidade nossa. A cidade nossa, qual que é o conceito? No passado era no centro, era centralizado. E a população, que é o passageiro, ele precisa se locomover. Aí o que acontecia, que era muita reclamação, que a gente tem muito, o cara sai da casa dele, o passageiro sai da casa dele, ele para no centro, ele tem que esperar um outro ônibus, uma outra linha para ele poder chegar no destino dele. Então, esse estudo que nós fizemos mostrou claramente isso, provou para nós isso. Não? E aqui eu vou começar a mostrar para vocês qual que é a proposta de atendimento. Que aqui eu vou falar assim, foco Cidade de Salvador. Aqui é Cidade de Salvador, é o passageiro lá da Cidade de Salvador e dos bairros que estão ali no entorno, que estão no caminho, no percurso da Cidade de Salvador. Quando Cidade de Salvador, é ali em Cidade de Salvador, mas é que atende aquela região. Daí, junto com a linha 5 da Cidade de Salvador existente, que será mantida, a proposta é implantar a linha 93, que é Cidade de Salvador, Jardim Pedramar, e a linha 95, que é Cidade de Salvador, Conjunto São Benedito. Então,
Hoje, o modelo atual da linha de Cidade de Salvador, o ônibus de Cidade de Salvador, ele vem até o JB, né? Ele vem até o JB e volta para a Cidade de Salvador. Ele faz um U, né? Ele faz uma letra U. Essa é a linha 5, né? Ela vem, tudo para o percurso, colocamos até a beira do rio aí, que o cara usa e vai embora. Tá? Vai no JB e vai embora. Com a linha 93, olha o que acontece. Aquela linha do meio é o Rio Paraíba, certo? Então, vamos falar assim, aquela população, que são os passageiros que utilizam essa linha da cidade de Salvador, foi identificado que eles têm uma necessidade para vir para o outro lado da cidade. E o que nós fizemos? Nós fizemos a união dessa linha junto com a linha que vai até o Pedramar lá, que daí pega o Portal, o Imperial, ela faz esse atendimento e mantém esse atendimento. Então, essa linha de ônibus, o que está acontecendo? A gente está melhorando a oferta para o passageiro. A proposta é melhorar a oferta do passageiro. O passageiro usuário que está falando isso para nós. Eu preciso ir para aquele lado de lá. Então, o desenho dessa linha, ela não fica mais no meio do caminho. O passageiro não fica mais no meio do caminho. Ele vai até o Pedramar. Esse aqui é algo maior ainda que a gente identificou. O passageiro, ele sai lá da região da cidade de Salvador e ele vai até São Benedito. E quando a gente mostra isso aqui, dá mais opções até para quem é do São Benedito, que ele tem a opção de pegar ônibus da cidade de Salvador também. Antes ele tinha o ônibus da Vila Garcia. Então ele vai ter uma opção também. O cara que está aqui no centro da cidade, no outro local, ele tem mais uma opção. Então quando o que a gente está mostrando para vocês aqui são propostas de a gente melhorar para os passageiros, né? Agora aqui e vice-versa, tá, gente? É vice-versa, tá? Aqui, com foco no conjunto São Benedito, que é o SECAP lá em cima, tá, ok? Hoje a gente já tem a linha 19, que a Vila Garcia São Benedito é mantida, que é essa linha aqui, que sai da Vila Garcia, atravessa a cidade e vai São Benedito. Essa linha da Vila Garcia é uma das únicas, assim, é uma das 4 linhas que nós temos hoje no município que a gente chama de diametral, que ela não morre no centro. Porém, com essa linha do São Benedito, a pessoa pode sair do São Benedito e ir para a cidade de Salvador. E isso foi identificado na pesquisa do usuário. Que aquele pessoal que está nessa região, ele não quer vir até o centro só. Ele tem uma necessidade, porque lá naquela região, vamos falar assim, a região da Nilo Máximo, aquela região lá para o lado da cidade de Salvador. Então tem um desenvolvimento que teve no município que tem uma necessidade de passageiro lá. E os passageiros eles estão querendo ir para lá. Então, olha o desenho, como é que ficou a linha. A gente pegou essa linha São Benedito, cidade de Salvador. Ela é um outro desenho, é uma nova forma de olhar. Então, ela não é mais a linha que vem para o centro e morre no centro. A linha, por exemplo, é uma linha, ela é uma linha diametral, que ela roda na cidade. E aqui, nós temos a linha com foco no Vila Garcia. No Vila Garcia, nós temos já a linha 19, que está sendo mantida, e tem a linha 91. A vinda do Vila Garcia mantém. Quem mora quem mora no Bandeira Branca, a maioria da população do Bandeira Branca, ela sai do meio do Bandeira Branca, vem para a beira da estrada para pegar o ônibus. Ela pode continuar fazendo isso, tá? Com essa linha. Porém, com a nova estruturação que nós estamos propondo, que é Vila Garcia, Pedramar, se vocês perceberem, é que não dá. Tem uma laçada, esse ônibus da Vila Garcia, ele também, olha, nós vamos manter a linha 19, e nós vamos implantar a linha 91, e essa linha 91, ela vai entrar dentro lá do Bandeira Branca. Tá? Por isso que a gente fala que é fusão. Continua o atendimento, continua a grade lá que os caras têm. Então, o passageiro, ele continua o atendimento, não vai alterar a vida dele. Está sendo atendido. Então, essa fase operacional que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente está tentando ofertar algo melhor. Tá? A proposta é ofertar algo melhor para os passageiros. Nós temos aqui, deixa eu voltar, do Pedramar. Pedramar lá é Imperial, está tudo naquela região, tem o Portal.
Aí, o que a gente olhou? Como a gente redenominou, né? A gente pegou a linha do Pedramar, a gente chamou de 91. Porque o Pedramar, ele sai, vem até o centro. Qual que é a ideia nossa? A proposta? Ele vai até o Vila Garcia. Ele vem no centro, dá uma laçada no centro e volta para o Vila Garcia. Tá? E como também vai para a cidade de Salvador. Então, toda aquela população que está na região do Pedramar, Imperial, Portal, que lá no desenho você pode ver que no itinerário ele entra no Portal, ele continua atendendo, que está naquela região, essa população hoje, ela está mostrando para a gente, eu quero ir para outras regiões da cidade. E está aqui, o estudo técnico provou exatamente isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando essa linha, o ônibus sai do Pedramar e vai até a cidade de Salvador. Aí aqui a proposta da segunda parte, que aí nós vamos entrar na proposta do Parque Meia Lua. Nós não comentamos aqui na introdução. Com o desenvolvimento da nossa cidade, cresceram-se bairros, cresceram várias necessidades. Em 2006, lá, quando fez o mapeamento, que foi feita a licitação implantada lá em 2006, começou a operar em 2007, a gente não tinha cidade desse tamanho. Então, as linhas foram desenhadas naquela época. E o que aconteceu? Conforme foi aumentando a quantidade de bairro, começou a fazer atendimento, fazer um emaranhado. Começou a pegar a linha, quebrar a linha. Ó, ora a linha passa no lugar, ora a linha passa em outro lugar, ora a linha faz isso. E hoje, o que nós olhamos? Lá essa fase, da primeira fase, que é operacional lá que nós temos lá no Parque Meia Lua, o Parque Meia Lua, hoje, são 5 linhas dentro do Parque Meia Lua. E essas 5 linhas, o que ocorre? Ora ele vai, ele passa numa via, ele vem para um lado, ora ele sai lá do Lagoa Azul, ora ele passa no Conquista, ele roda, ele sai do Lagoa Azul, roda dentro do Meia Lua. Então é um emaranhado que aí é o que a gente tem conversado e tem conversado com a empresa que presta serviço. Falando, gente, está errado, a gente tem que redesenhar a linha. Redesenhar a linha. E o que nós fizemos? Nós fomos lá reavaliamos todo o Parque Meia Lua em função da necessidade do passageiro. Gente, aqui é tudo base de dados passageiro. Eles começaram reclamando sobre lotação itinerária atrás de ônibus. O que nós fizemos? Fomos lá, capturamos informações e fomos atrás para estudar. Esse estudo aqui, mostrando no primeiro slide, o Rafael Júlio... Ele passou rápido. Nós estamos desde julho do ano passado, porque não é assim, essa proposta nossa não é simplesmente chegar, vamos fazer, tá? A gente tem que fazer algo estruturado, mostrar algo estruturado para vocês, é uma proposta, por isso que é uma audiência pública, tá? E esse estudo, a gente estava finalizando a apresentação, e não acaba, tá? Isso não acaba, tá? Essa primeira fase a gente pegou e olhou a fase operacional, que é uma fase que a gente atinge 40% da população, que está dentro da premissa, nossa premissa, e a gente consegue, com essa 40% de passageiro, a gente dá algo melhor. Os demais são nas próximas fases, que daí é algo estruturante. Então, quando a gente olhou para o Parque Meia Lua, lá, a gente não precisa mexer com a estrutura do bairro. A gente, assim, a gente fez 3 reuniões com os vereadores aqui da casa, né? Teve reunião que compareceu quase todos, teve reunião que foi todos, e os vereadores falaram mesmo, e citaram do Parque Meia Lua, falaram do Parque Meia Lua, e a gente já estava com o olho no Parque Meia Lua, e a gente foi lá no Parque Meia Lua, e realmente, o Parque Meia Lua não é nada estruturante, é operacional. Então, a proposta que nós temos aqui, o Parque Meia Lua, o que é? Nós vamos dividir o Parque Meia Lua em 2 linhas. Só que as 2 linhas, elas vão fazer 3 atendimentos. Parar de ser aquele emaranhado. Tá? Parar de ser aquela... Vai e volta dentro do Parque Meia Lua, vai e volta dentro do Parque Meia Lua. Que assim, para o passageiro, o que acontece? Ele quer pegar o ônibus e chegar no seu destino. E na volta, a mesma coisa, ele quer pegar o ônibus e voltar para casa. Ele não quer ficar rodando, quer ficar passeando. Lá no Parque Meia Lua acontecia isso aí. Então a gente fez um estudo lá, para chegar numa proposta aqui. A gente, as 5 primeiras ali são as 5 linhas no Parque Meia Lua hoje. E daí o que a gente tem? A gente tem o Parque Meia Lua que vai lá
passa via Jardim Luiza, pega a Bica do Boi, passa no Conquista, tem a Faria Lima, tem a Bica do Boi que passa lá no Parque dos Sinos, e tem o Parque Meia Lua também que sai lá do Lagoa Azul, sai lá do fundo, lá do Lagoa Azul. E o que nós olhamos e avaliamos lá? Isso transformar em 3 linhas lá. E o que são as 3 linhas? A gente tem uma linha do Parque Meia Lua, que ela vai vir direto, essa linha do Parque Meia Lua, em função do passageiro, ela vem até a Major Acácio. Ela vem agora, assim, ela vem até a Major Acácio. Então ela atravessa tudo e vem parar no Major Acácio. E nós vamos ter mais uma linha que ela tem 2 atendimentos, que sai lá da Lagoa. E vocês vão observar aqui como é que é interessante isso. Ela sai do Lagoa Azul, ora ela vai passar no Parque dos Sinos, ora não, respeitando o existente hoje, tá? E essa linha do Lagoa Azul também, em função dos passageiros, nós estamos trazendo essa linha do Lagoa Azul até aquele Centro Empresarial Kennedy, que é a antiga rodoviária de Jacareí. Nós estamos trazendo ela assim, a linha sai lá da Lagoa Azul, do bairro Lagoa Azul, e vem até o Centro Empresarial Kennedy. E antigamente vinha, o Valmir está aqui, rodava no centro e ia embora. Então a gente está estendendo e melhorando o percurso. Essa é na proposta que nós estamos colocando aqui. Então, quando a gente fala do Parque Meia Lua aqui, só do Parque Meia Lua Major Acácio, o que é? A gente tem um volume de passageiros lá que mostraram essa necessidade. Ele sai do Parque Meia Lua, faz a laçada dentro do bairro normal e ele vem até a Major Acácio, que é a que está do nosso lado aqui. Aqui na beira do Paraíba. Daí a linha da Major Acácio, ela volta, lógico, por outro itinerário e volta para o Parque Meia Lua. Então a gente vai ter a linha vindo até o Parque Meia Lua e voltando do Parque Meia Lua até a Major Acácio, e da Major Acácio voltando para o Parque Meia Lua. Aí o que nós olhamos, observamos lá, que é a Lagoa Azul, Jardim Conquista, Bico do Boi e Santa Maria, que a gente já tem a linha do Parque Meia Lua hoje, que já passa pelo Parque dos Sinos. E o que nós olhamos nessa linha, em função dos passageiros? Quando eu falo passageiro, gente, a gente está aqui para atender a população, tá? E a empresa de ônibus, eles estão aqui presentes, eles têm que entender o que a população quer, tá? Eu sou representante público, tá? Tá ok? Tá bom? Eu atendo a população, tá, gente? A gente é população. Então, o que eu estou falando aqui é assim, ó, a linha do Lagoa Azul aqui, ela vai sair lá do Lagoa Azul, ela sai do Lagoa Azul, ela não faz mais aquelas voltas dentro do Meia Lua, ela passa no Conquista e vem direto para Bica do Boi e Jardim Santa Maria. E vem para o Centro Empresarial Kennedy ali, o Centro Comercial Kennedy. E o vice-versa. Tá? A diferença dela, que ela vai ter, quando eu falo do segundo atendimento, ela vai ter aqui, ela vai ter um momento que ela vai ter, que já acontece, né? Só que ela vai sair do Lagoa Azul, vem Conquista, e ela vai entrar lá na Demar de Barros e entra no Parque do Sino, volta para o itinerário normal dela. Porque hoje já tem o atendimento do Parque dos Sinos. E o Parque dos Sinos, se você olhar bem, eu falei aqui no começo, é um problema estrutural. Ele é um bairro espinha de peixe que ele faz um fluxo negativo. Os passageiros que estão lá, às vezes ele fala assim, eu espero o ônibus vai até o final, eu espero voltar para me embarcar 20%. Tá? Então, aqui a gente tem uma proposta até de futuramente fazer a ligação lá atrás para favorecer o passageiro, tá, gente? E com isso, assim, agora eu vou ser bem claro aqui, ó, é que lá eu esqueci de falar para vocês, tá? Estou envolvido aqui, ó, todo atendimento dessas linhas que eu acabei de falar, essas 6 linhas, são feitos por 32 veículos, tá? São 27 veículos. Deixa eu voltar aqui, ó. Lá no começo, no primeiro slide, ó, hoje, os 27 veículos atendem a linha de 3, 5, 10, 15 e 19. E nós temos mais 5 veículos que atendem, não, desculpa, as 5, 10, 15, 19 e 26 são atendidos por 27 veículos. Veículos são ônibus. E o Parque Meia Lua é atendido por 5 veículos. Tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está maximizando o uso desses ônibus. Tá? A gente não está
depois acho que tem o técnico até que vai explicar com mais detalhe, cara, está respeitando tudo que for possível, né? Então, a operação que nós estou propondo aqui é para melhorar para o passageiro, é para aquele passageiro que ele pega o ônibus numa ponta da cidade e ele possa chegar onde ele quer ir, sem ter que ficar parando no centro da cidade, e também dar mais opções para aqueles que estão na rotina do dia a dia. E quando a gente olha a grade de horário, e o técnico depois pode explicar, a gente reviu a grade de horário, olhou o quê? A gente identificou que determinados bairros, nos horários de pico, tem um determinado período que tem um volume maior de passageiros, uma quantidade maior de passageiros. E o que nós pegamos? A gente olhou essa grade de horário e com esse modelo de você fazer o ônibus, sai de um bairro, de uma extremidade da cidade, vai para o bairro de uma outra extremidade da cidade, a gente conseguiu melhorar o intervalo entre ônibus. Tem casos que era assim, vamos lá, vou dar um exemplo das partidas num determinado horário de pico lá na cidade de Salvador. No intervalo assim, a gente tinha um intervalo de ônibus de 8 em 8 minutos. Com esse trabalho, essa proposta nossa, nós estamos reduzindo o intervalo de ônibus para 6 minutos. Então, tem uma melhoria para a população. A população, daí o que é? Dá oportunidade para o cara, ele diminui, fala assim, o ônibus lotado, né? Que às vezes o cara tem que pegar aquele ônibus que ele não tem, o ciclo do horário dele não atende. E isso, na pesquisa que a gente fez, acabou levantando isso aí. Então, a gente conseguiu melhorar a grade de horário, com o melhor aproveitamento dos ônibus, tá? E, gente, eu agradeço a todos aí, e eu não sei se a Lucimar quer cumprimentar algo, e o Rafael Júlio também. Então, a proposta que nós temos nessa audiência aqui é exatamente a gente fazer algo diferente. Lembro que, olha, só para vocês entenderem, lembro que o modelo que existe hoje é um modelo de 2006, tá? O que nós estamos propondo é o seguinte: a partir de 2017, nós pegamos a Secretaria de Mobilidade Urbana. Esse era um desafio da gente fazer algo, propor algo diferente para a população. E eu gostaria de voltar a palavra para a Lucimar ou para o Rafael Júlio aí, e para poder dar continuidade na nossa audiência pública. Obrigado a todos por me ouvirem, obrigado a todos que estão assistindo a nós também aqui, que estão gastando um tempo com a gente aqui e nos assistindo aí. Muito obrigado a todos. Como foi falado no início, vamos ouvir a leitura do documento do Boca e depois, aí sim, vamos fazer a pergunta. E eu gostaria que a pessoa identificasse, falasse o nome, se está aqui enquanto servidor, funcionário de algum movimento, para a gente poder estar anotando as questões certinho. Então, por gentileza, Boca. Então, só registrando, esse documento não é um documento meu, é um documento assinado pela maioria dos sindicatos que tem representação em Jacareí, assinado pela Defensoria Pública, assinado pela Central Única dos Trabalhadores e por várias organizações. E esse documento, amanhã, deve estar sendo protocolado na Prefeitura, né? E a Defensoria Pública, se não tiver uma resolução amigável para que novas audiências sejam realizadas, a Defensoria Pública vai ajuizar uma ação pedindo novas, porque achamos que esse tema é muito importante para ser discutido por pouca gente, diga-se de passagem. Então, ele estaria endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Isaías Santana. Nós, entidades sindicais, organizações sociais, instituições, por meio de seus representantes, nós, entidades sindicais, organizações sociais, instituições, por meio de seus representantes abaixo assinado, vimos perante Vossa Excelência e, considerando a audiência pública chamada pela Secretaria de Mobilidade para 23 de agosto na Câmara Municipal para tratar da remodelação das linhas de transporte coletivo. Considerando que o referido chamamento foi feito há menos de 2 semanas da efetiva realização do ato, somente pelo Diário Oficial e sem prévia disponibilização de estudos concernentes à referida proposta de remodelação. Considerando que esta forma de possibilitar a participação popular não tem garantido uma efetiva gestão democrática na construção de políticas públicas, tanto que tem sido questionada no Poder Judiciário, como, por exemplo, em relação
aos sucessivos aumentos tarifários do transporte público, coletivo e do inexistente plano de mobilidade. Considerando a ausência de retomada das discussões do plano de mobilidade, melhor e mais seguro caminho para as grandes discussões sobre a mobilidade, consequentemente, sobre a forma de transporte público desejado pela sociedade. Considerando que a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, processo digital número 100.8419-2017.8.26.0292, da Vara da Fazenda Pública, questionando o sistema tarifário e o custo do serviço, tem por questionamento exatamente a ausência de estudos técnicos sobre o real custo dos serviços e fontes de custeio, e que a ausência dessa transparência impede um debate democrático efetivamente participativo pela sociedade civil. Considerando a complexidade do tema e que, por isso, a Prefeitura não tem apresentado resposta condizente para contrapor aos dados apresentados pela concessionária do transporte, inclusive pela falta de auditorias ao longo destas décadas, confiando assim apenas nas informações fornecidas pela própria empresa, considerando que a ausência mínima de respeito ao instrumento da participação popular somente demonstrar o descompromisso na construção coletiva de política pública e nos moldes propostos, busca, como sempre feito nesse município, uma ilegal legitimidade popular, solicitamos a suspensão da audiência pública para a retomada das discussões no bojo do plano de mobilidade, em sendo o caso de tratamento desconectado daquele que seja agendado nova audiência com mínimo 30 dias de antecedência, em todas as regiões da cidade, com prévia publicidade, em linguagem acessível de todos os documentos que irão embasar a intenção pública na discussão do remodelamento do transporte coletivo, em especial dos estudos realizados ao longo dos anos sobre a prestação do custo de serviço da cidade. Sem uma base documental para a população em apoiar, mostra-se frágil e ineficiente a participação popular, o que não acreditamos que esta seja a intenção do poder público. Então, na realidade, o que nós estamos pedindo é a suspensão dessa audiência, e no limite que seja marcada uma nova audiência, mas daí com convocações amplas, para que possa a população tomar ciência dessas condições tão difíceis que é o transporte da cidade. Boa noite. Então, eu gostaria então de passar primeiro para os vereadores, que o Paulinho quer falar e tem compromisso, depois a gente passa para a plenária. Só um minuto, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. A linha vai, pelo visto, vai ajudar muito a população, mas eu tenho uma pergunta. As linhas hoje têm uns intervalos de 8 minutos e meio. Vai cair para 6. Mas eu acho, é minha opinião, para que isso ocorra com mais tranquilidade, mais facilidade, não teremos que abrir corredores de ônibus para que o ônibus flua melhor, que tenha seu tempo rápido para sair. Por um exemplo, eu pego aqui a Avenida de São João, ela é travada. Como que o ônibus vai chegar lá no Imperial? Pega aqui o centro, a Rua do Mercadão, Lúcio Malta, travada, como que vai passar? Não seria ideal também a gente pensar nos corredores de ônibus, porque eu não sou motorista, os motoristas podem falar melhor que eu, que com certeza esses 8 minutos virarão 15. Essa é a minha pergunta. Vereador Paulinho, obrigado pela sua pergunta aí. É uma pergunta que acho que acaba acalhando. Dentro até quando a gente assumir a secretaria, a gente também está com esse conceito de corredor de ônibus, e com certeza o que você está falando tem razão. A gente deve fazer algo, propor até fazer algo junto à população para
tratar esse assunto de corredor de ônibus. Então, com certeza sim. Tá? Mais algum vereador quer se manifestar? Boa noite a todos. Eu acho importante, nesse debate, eu gostaria de estar indagando algumas questões em relação à mudança no transporte da nossa cidade, né, respeitando todos os estudos que foram feitos, a pesquisa da população, mas um dos maiores anseios da população e uma das maiores cobranças que existe hoje, né, que a mudança dessas linhas, essas interligação, não se fala sequer um minuto dos bairros que estão sem ônibus. Vou dar um exemplo aqui, Veraneijal. Como que vai ficar a situação? Campo Grande. Campo Grande, né? A gente, como vereador, fez o pedido de várias... Secretário... como é seu nome? Como é? Não ouvi seu nome? José Roberto. Se você quiser falar com o secretário, depois a gente pode conversar. Eu sou o secretário. Nós fazemos um revezamento nas audiências públicas e a próxima, com certeza, ele estará. Pode continuar, Paulinho, por favor. Ô, pessoal, só por questão de ordem. 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 Acho legal a gente respeitar a democracia, ouvir todo mundo e já vai ter novas audiências, vocês já sabem como se manifestarem, já fizeram documentação. Essa audiência já vai ter. Já vai ter mais audiências aí, já tem um compromisso da secretaria, né? Então vamos só aproveitar esse momento, respeitar quem saiu de casa e está aqui para ouvir, né? Que vai ter mais discussões. Tá bom? Paulinho, você já terminou a sua consideração, Paulinho? Já terminou a sua consideração? Não. Então Pode falar. Pessoal, eu queria finalizar a minha fala falando justamente isso, né? Eu acho que é um tema importante, né, que a gente está se discutindo o transporte da nossa cidade, né? E esse é um dos pedidos, não só meu, mas eu acho que de vários vereadores dessa casa, para atender, né, o anseio da população e do povo. Né? A gente acha que é importante essas mudanças, né? Eu acho que, de fato, muitos moradores, né, têm sim esse deslocamento de um bairro a outro, mas eu queria deixar registrado nessa casa aqui também, né, que só essas mudanças não atendem o anseio da população. O que a população hoje quer é exatamente isso. E a gente tem vários pedidos na mobilidade urbana que façam um estudo em cima de colocar mais carros nas linhas, né, como Campo Grande, né, o remédio que aquele povo sofre andando a pé, Pagador de Andrade, enfim, todos os outros bairros, Teodoro Rezende, que a gente está pedindo um ônibus ali, e eu tenho certeza que essas mudanças não vão atender o anseio da população, e a população vai continuar cobrando, e nós, como vereadores, temos que dar uma resposta para essa população. Então, aqui fica registrado esse meu pedido. Eu acho que só essas mudanças que a gente viu aqui, dessas linhas, não vai atender o anseio da população. Então, essa é minha preocupação enquanto representante do povo. E também quero perguntar se essas linhas que saem de lá até no Pedra Mar, se ela vai ter um ponto final, porque, com certeza,
esse itinerário, o motorista vai demorar 2 horas para fazer esse itinerário, nós queremos discutir também aqui, né, se vai ter ponto final ou não. É aquilo que eu questionei desde o começo, que eu acho que, né, tinha, para essa discussão da mudança do transporte, eu acho que a gente tinha que ter todo o respeito e ter chamado o sindicato da categoria para fazer parte, assim como foi a rota dos caminhoneiros, que se chamou todo o sindicato autônomo, chamou o sindicato representante da patronal dos caminhoneiros, e infelizmente aqui eu deixo o meu voto de repúdio de não ter convidado os sindicatos condutores de fazer parte e discutir. Então, essa é a minha pergunta. Valmir, quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer, secretário, que eu não sou contra você estar aqui, mas quem tinha que estar aqui era o Edinho Guedes, que passou para estar aqui. Ele que tinha que estar aqui. Porque ele é o secretário, ele responde pela pasta de vocês. Então, ele que tinha que estar aqui nessa audiência. É o primeiro passo que eu tenho. Quero dizer a você que o Parque Minha Lua, quando foram discutir, que nós discutimos em 3 reuniões, o Parque Minha Lua, no começo das reuniões, ele não estava incluído no meio. Se não fosse Isaías Santana chamar vocês lá e eu presente, o Parque Minha Lua não estava incluído. Ele estava por fora dessas linhas. Aí é o segundo. Você pega o Campo Grande aqui, tão pequeno, quanta gente reclama que não tem ônibus naquele local. Jardim Campo Grande, Jardim do Vale. Eles vêm reclamar para mim. Reclama para quem? Para os vereadores. Vereador que anda, vereador que está correndo atrás, vereador que vai para os bairros, como eu faço. Entendeu? Agora, mais ainda, é claro que nós vamos ter audiência pública, porque o Joaquim acha que está sendo pouca gente, mas na próxima audiência, a gente vai ter que convidar todo mundo para vir aqui. Porque isso é muito interessante para a população da cidade de Jacareí, porque a maior parte da população é prejudicada pelo transporte da nossa cidade. Agora, quero dizer a vocês que a outra audiência, nós temos a responsabilidade, até inclusive mesmo, de não estar 5 vereadores aqui, é de todos os vereadores, porque na hora de falar da tribuna, eles vêm falar e não aparecem na audiência. Então, isso eu falo porque eu tenho que falar. Porque se eu estou falando, porque o povo me paga eu para vir falar nesse local aqui. Isso é falta de respeito mesmo, de aqui nessa sessão aqui, que é uma audiência pública, ter só 5 vereadores. Vocês estão completamente cheios de razão e espero para outra audiência que vai ter aqui, a gente resolver esse problema. Agora, vamos resolver, mas não vamos demorar tanto para fazer essa mudança na linha aí, para não ficar no blá, porque já faz 3 reuniões, agora 4, mais 5, 6. Eu quero saber quanto vai ser feito para melhorar a cidade de Jacareí, esse transporte urbano da nossa cidade. Eu só queria complementar as falas dos nobres vereadores enquanto vereadoras. Eu só penso que um projeto como esse, ele deveria ter um momento de discussão, primeiro, dos que mais atende no transporte coletivo, motoristas e cobradores. Depois, apresentar o projeto para os usuários que andam dentro dos ônibus. E daí, depois, sim, isso com os movimentos vinculados, né, acompanhando as discussões. E depois deveria abrir a audiência pública, observando as necessidades de todos. Porque a gente viu aí, dá um nó na cabeça da gente, o distanciamento, observando o horário de pico de norte a sul da cidade. Então, eu imagino o transtorno, o cálculo vai errar com toda certeza, mas eu acho que deveria ser, antes de ter próximas audiências, a gente ter ouvido os cobradores, os sindicatos e a população. Daí depois se planeja. Porque fizeram o cálculo aí, eu respeito
Eu respeito toda a tecnologia, mas fizeram o cálculo em cima de quem entra e desce pelo cartão. Não ouviram como que você está sendo conduzido, sendo tratado dentro do ônibus. Porque passar o cartão, só ver o destino é importante. Mas tem que ver as condições nossas também, porque já tem várias linhas que é uma viagem na nossa cidade. E agora nós estamos apresentando novas linhas de acordo com quem entra e desce do ônibus. Então, mas eu acho que tinha que ter essa interação da teoria com a experiência. É isso que eu penso, e é isso a minha opinião. Entendeu? Vamos, então, ouvir alguma dúvida sobre o projeto? Por favor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Aguinaldo, sou funcionário aí também da JTU. Sou diretor, coordenador do Sindicato dos Condutores. Quero fazer 2 perguntas. A primeira, fiquei sabendo dessa audiência hoje, meio-dia, que mandaram e-mails rapidamente para falar que não convidou a gente. O Sindicato dos Condutores está chateado pelo fato de a gente representar os motoristas, os cobradores, e não foi convocado. Que nem o companheiro Paulinho falou, no dia que foi colocar a rota de caminhão, chamou o sindicato que eu nunca vi na minha vida. E hoje uma falta de respeito grande. E a segunda pergunta que eu vou fazer, estou escutando o pessoal falando que o ônibus de Salvador vai sair daqui para o Imperial. Sabemos todos que a empresa aqui tem integração e 80% são cartão. Agora, não sei aonde vocês tiraram esse estudo e como é que vai ficar. Vai acabar a integração? Se tem integração, não tem por que o ônibus sair de Salvador, que não o Marcos colocou aí, o cara desce no JB. Mas se ele tiver com o cartão, porque eu sou cobrador, e a maioria é cartão mesmo, entendeu? O pessoal desce ali, ele vai integrar e vai para lá. Agora vocês estão fazendo estudo sem consultar, sem estudar e sem falar. Quem conhece, é estranho. Então a gente, como sindicato aqui, representante dos trabalhadores aí, se não tiver a posição da Secretaria de Mobilidade, pode ter certeza que a gente vai vir para cima com o transporte para a gente resolver isso melhor, beleza? Isso é minha fala. Agora quem está inscrito é o Barbarossi e depois lá. Peraí, enquanto eles estavam inscritos lá primeiro, Leandro. Daí aí ele vai responder até o microfone chegar lá. A Meire também está. Ô Tico, desculpe chamar você... Não, pera, eu queria só... É que ele fez uma pergunta lá e eu aguardar. Primeiro eu responder uma pergunta para ele. O Miguel, que é o técnico que fez esse trabalho sobre isso aí, e eu acho que uma pergunta que o Tico fez aí, acho que o Miguel já podia responder aqui. Desculpa, deixa ele responder a pergunta, daí vai para o próximo, tá? Boa noite para todos. Meu nome é Miguel, eu sou engenheiro de formação, tá? Minha área, a especialização é em transporte coletivo, tá? A base de todas as informações, como o próprio funcionário falou, na verdade, a utilização do cartão. Primeira resposta, não vai acabar a integração. A integração continua do mesmo jeito. O que se fez foi, na verdade, traçar um perfil do usuário que faz uso do transporte. E nesse perfil do usuário, cada vez que você faz uso do cartão, ele faz a identificação, o horário que você está usando, a linha que você está usando e o local pela latitude e longitude de onde ele bate. Então, os horários em que você fez essa identificação ou apresentação do cartão, eles ficam guardados de forma eletrônica em cartão de todo mundo. Então, ele é usado. Quando você reembarca ele no período da tarde, você vê aonde foi o reembarque dele, também com todos os registros que nós estamos falando. Então, na verdade, o que se fez para poder melhorar o transporte, para ficar claro para vocês? Na verdade, tentou-se eliminar o contrafluxo, ou o contrafluxo reservado, daquele sentido que a linha não tem demanda de passageiro. Porque como o passageiro faz ele tem um destino, a maior parte dos usuários faz um destino bairro-centro, ou área comercial, ou área de interesse institucional. É base isso, todo mundo faz isso.
E com o crescimento do município, a cidade acabou descentralizando essa zona de interesse, justamente naquelas artérias que tem na entrada para o município, que é a Nilo, que é a Lucas. Então, o que acontece? Não é que a linha tem necessidade de ir até o Pedramar ou ir até o Cidade de Salvador. É que, na verdade, você acaba atendendo, do mesmo tanto que você tem um pessoal descendo do ônibus na área central, você já tem reembarcando para esses destinos. Então, quer dizer, com isso a gente conseguiu eliminar um pouco do contrafluxo. Então, quando você anda pelo centro da cidade, para vocês entenderem, você faz um sentido único na área central. Então, anteriormente você entrava pelo lado, vamos falar claramente, você entra pelo lado direito da cidade e sai pelo lado esquerdo, pela Conde, e entra ali. Então, hoje você não vai fazer mais isso, você vai ter o sentido positivo, atendendo um anseio da população. E isso foi feito com base na análise do banco de dados. Então, você não faz isso, por exemplo, de forma hipotética com achismo. Na verdade, você tem um dado que determina claramente, e tem um registro, toda pessoa que faz uso do cartão, independente de qual tipo de pessoa que seja, se é VT, se é VE, Vale Transporte, se é estudante, se é portador de necessidade, para mim não vem essa informação. Existe o registro eletrônico. E a análise que foi feita no banco de dados foi deste registro eletrônico. Foi feito as análises de forma clara. Pegou-se das 6 horas da manhã até as 8h30, avaliou-se o horário do pico, depois das 18, das 16 até as 19, fez essa análise, o cruzamento de informação. Isso para definir claramente hora pico do usuário. Mas também eu fiz isso no decorrer da linha o dia inteiro. Tá? E a análise que foi feita, ela não foi feita de uma linha específica, você entendeu? Ela foi feita da cidade como um todo. Só que o projeto ele é muito maior do que isso. Só que, seguindo a orientação do secretário, nós acabamos fatiando um pouco o projeto, você entendeu? Fatiou-se o projeto de maneira clara. O que você pode fazer já, que nós precisamos resolver o problema da população já? Nós podemos fazer uma revisão em que você vai fazer mudanças operacionais, que não demanda você solicitar obras de infraestrutura, porque isso a gente sabe que é um pouco complicado essa questão. Fez-se o quê? Pegou-se as linhas que poderia ser analisado, que poderia ser feito toda essa questão operacional e se implantou. Fez como primeira parte da proposta, correto? Então, é essa a situação. Não foi, na verdade, traçou-se o perfil do usuário. O que ele quer, o que ele anseia como transporte. Qual é a origem e qual é o destino dele. Tá certo? Agora, o próximo inscrito, o Barbarossi. Boa noite a todos. Como a presidente já falou, eu sou Juliano Barbarossi, tenho 2 grupos de cobrança no Facebook, tendo uma delas uma página, com, em média, 15 mil visualizações, uma determinada denúncia. Mas vamos lá. Gostaria de que realmente o secretário, o senhor Edson Guedes, estaria aqui presente, que ele seria a pessoa responsável, não desprezando os demais aqui da mesa. Mas eu queria direcionar umas perguntas ao secretário adjunto, e até mesmo ao nosso consultor ali, que, primeiramente, queria dizer o seguinte, tá? Isso é fácil constatar com o número de reclamações que a gente vê nas redes sociais, e isso é uma realidade que não se deve desprezar, né? Foi informado 27, 32 carros, mas que, na prática, quem é usuário sabe que esse número é ilógico, não está sendo cumprido. Independente da linha que você utiliza, você sabe que não está havendo, aparentemente, um cumprimento desse número de linhas. Você sabe, você que usa, você sabe, realmente está faltando, talvez a empresa não esteja cumprindo com a necessidade do município. Não são somente essas linhas informadas, que são as linhas que lotam. A maioria das linhas, inclusive a linha 23, a qual eu faço uso aqui do São João, também constato vários horários, e até mesmo durante o dia, horários que o ônibus desce cheio. Tá? Então, a gente precisa rever realmente sobre isso. Horários de pico, eu acabei de ouvir aqui, que em média 8 minutos. Gente, onde 8 minutos entre um carro e outro? Não existe, não existe. Mas vamos lá. Por favor, senhor secretário, vou tentar ser o mais breve possível.
algumas perguntas, são 8 perguntas bem breves aqui, mas que vale a pena esclarecer que está dentro do contexto aqui. Ô, Barbarossa, eu queria só, uma pergunta, ser mais sucinto, porque tem mais gente, tem umas 5 pessoas já inscritas aí, por favor. Bom, então tá bom. Eu acho que é o seguinte, são perguntas pertinentes, mas eu vou voltar para perguntar todas elas, porque já era para estar debatendo sobre isso, tá bom? Ô, Juliano, se a gente não tiver o tempo agora para responder todas, mas a gente responde todas para você sim. Não, tudo bem. É que eu gostaria de tornar... eu gostaria que essa resposta fosse pública, porque o pedido de informação para mim, feito pelo ICIC, para mim não tem sido muito... Mas você pode torná-lo público no Facebook, como você sempre faz. Perfeito, muito bem. Então, deixa eu ver aqui uma que tem a ver o seguinte. Se tratando das linhas, da eficiência dos pontos aqui, por que as portas do meio, né, dos ônibus aqui em Jacareí, a gente encontra uma certa resistência na sua abertura, no desembarque, sabendo que o desembarque, quanto mais rápido, mais ágil seria para as linhas. Abriu as 2 linhas ali, as 2 portas, embarque rápido, o ônibus segue trajeto, tá? Por que não é permitido, sendo que em São José é praticado assim? Em Jacareí, alguns motoristas ficam implorando para abrir, o ônibus pode estar lotado, precisa ficar implorando para abrir aquela porta do meio, tá? E por que ainda não fizemos uma revisão daquele estudo ali no centro, Promovale e Mercadão, onde as linhas ficam se alternando, uma linha vem aqui, pega aqui, a outra vai lá no Mercadão, sabendo que quem para ali no Promovale, a linha que para no Promovale, ela não para no Mercadão. Mas a linha que vem ali do Promovale para parar no Mercadão, ela faz uma troca para poder passar do lado do ponto. Então, por que não foi feito esse estudo ainda, tá bom? Peraí, Leandro. Ronaldo, Leandro, sei lá. Boa noite, meu nome é Ronaldo, sou diretor do Sindicato dos Condutores. Na realidade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não, quero fazer, mais um repúdio mesmo, que em nenhum momento eu vi falar nesse estudo que a Secretaria de Mobilidade Urbana fez. Ela estudou bastante, mas em nenhum momento eu ouvi ela falar que foi estudado qual seria a dificuldade do trabalhador, motorista e cobrador, com essas alterações aí nas linhas, porque com certeza o trabalhador vai ter as dificuldades deles. Como ponto final, uma várias de coisa aí durante essa alteração de linha. Não foi feito nenhum tipo de estudo, porque eu não vi a Secretaria de Mobilidade Urbana falar nisso daí. E outra coisa também, reforçar o que o Tico falou aqui, do desrespeito, mais uma vez, da Secretaria de Mobilidade Urbana com o sindicato da categoria. O sindicato da categoria está aqui, representa a categoria e quer ser respeitado. Não está sendo respeitado pela Secretaria e quer ser respeitado, tá bom? Vamos ouvir a resposta dos dois, depois a gente continua, José Roberto e Ameire, os próximos inscritos. Sobre a porta ou no meio? Então, eu só vou pedir um favor. Hoje a gente está aqui designado a responder sobre o projeto. Sobre a porta, sobre outros estudos, qual foi o entendimento que a gente teve para iniciar os estudos? Essa é uma primeira proposta. Nós precisamos, em conjunto, construir essa melhoria. Esse é o objetivo aqui hoje. E por isso, eu estou aqui, média de 17 mil passageiros por mês. Sendo essas linhas, por isso que a gente escolheu essas, o Juliano. Mas a gente vai continuar fazendo estudos nas outras linhas também, tá bom? Quanto ao sindicato, posso falar? Posso responder o repúdio dele? Posso falar? Eu me comprometo, posso falar? Eu me comprometo de, assim que for definido todo o cronograma, seja enviado um e-mail para todos os responsáveis com todas as datas. Combinado? Próximo, por favor. Boa noite. Meu nome é José Roberto, eu sou líder comunitário. Tenho uma sugestão e uma pergunta. A sugestão é que, na forma como a Secretaria de Saúde fez audiências nos bairros para ver adequações nas UBS, etc., que também a mobilidade urbana pudesse ir
até o trabalhador, aquele que está no ponto de ônibus, ele não tem tempo de parar e ficar respondendo questionário, xizinho, sim ou não, para onde eu vou, o que eu quero fazer, se o ônibus está bom ou está ruim. Então, marca nas comunidades, pode ser um sindicato, pode ser uma igreja, pode ser uma praça, vai até o povo, porque o povo trabalha, gente, o povo não tem tempo de parar no ponto para ficar conversando, não, ao contrário do tal do secretário que devia estar aqui, né? A gente trabalha. Então, vamos sugerir isso, que a próxima audiência vocês possam ir até nós, norte, sul, leste, oeste, divide a cidade e vai até os bairros, principalmente bairros distantes. Por exemplo, eu vou citar o Veraneio Irajá, lá longe, que não demora 8 minutos, demora 1 hora para o ônibus ir até lá e voltar, e paga pedágio ainda. Então, aquele povo quer ser ouvido também, tem uma capela aberta lá, mas ninguém vai lá conversar com aquele povo, ninguém coloca um ônibus decente naquela linha, que o ônibus está caindo aos pedaços. Então, a sugestão é essa, que vocês vão até o povo com respeito, com educação, porque nós pagamos os salários de todos esses funcionários através da nossa passagem caríssima, diga-se por sinal. Quanto à minha pergunta, é a seguinte, e aqui só tem 5 vereadores, era legal se tivesse 13, eu gostaria de saber qual um aqui estava muito ocupado, não sei para quê, né? Então, qual foi a anuência do poder público para quando da retirada dos ônibus de alguns bairros, por exemplo, o Circular 4, o Circular 14, que agora superlotou a região do Jardim do Vale e Campo Grande. Qual foi a anuência do poder público para autorizar esses caras a tirarem ônibus das linhas em férias escolares? Eu sou professor, dou aula particular também. E quando eu quero andar de ônibus em determinados horários, aí é Natal, é Ano Novo, é férias, a gente não tira férias. O professor ganha uma miséria nesse país, esse sem vergonha, esse prefeito paga miséria para a gente também. Então, por isso, até eu pedi a conta da prefeitura. Agora, a gente quer trabalhar, não tem ônibus. Vou citar um exemplo para encerrar. Eu pego Maria Amélia, depois das 11 horas, ele não desce a José Teodoro lá, ele para lá em cima. Aí você tem que descer aquela avenida toda escura lá, porque ninguém ilumina essa porcaria de cidade. Nossa. Aí a gente fica na mão de todo mundo. Por que não estender o ônibus? Sai o último que sai lá do Jardim Paraíba, é 11 horas, que desce na avenida. Coloca um saindo de lá umas 11h20, ele vai passar por volta de 11h35, 11h40 por ali, vai atender. O meu afilhado, por exemplo, trabalha no Chibata, lá do Jardim Luiza. Ele tem que correr, pegar o Cidade de Salvador, descer na pista e voltar a pé. Aquela pista todinha, escura, sem segurança. Zé Roberto, por favor, acabou? Obrigado. Tá bom? Então eu quero que isso seja respondido. Vamos ouvir a Meire, depois boa noite tem... a todos, ela eu tá na peço frente. licença. Com licença, ela está na frente, depois o senhor e depois... Boa noite. Boa noite. Eu sou usuária do Circular 10, que o colega ali falou que houve um estudo. Me desculpe, mas esse estudo, para mim, está totalmente incompleto. Para começo de conversa, o ônibus não passa no Portal. O ônibus passa no Pedra Mar, Imperial e Nova Esperança, do qual os passageiros são deixados, porque não há lugar. Então, eu falo para você também, em nome da colega aqui, Veraneio Irajá. Gente, nós somos munícipes. Eu acho que muitos aqui têm carro, tudo bem. Eu estou operada. Hoje eu entrei meio-dia no ônibus, não havia um lugar. Um senhor de 80 anos falou, moça, mas como você vai segurar com o braço só? Eu falei, não, o senhor é de idade. Mas aquele senhor fez questão que eu sentasse. Olha a vergonha que nós temos no município de Jacareí, uma cidade que está crescendo, mas não está acompanhando o seu crescimento, do qual não chamou, realmente concordo com o colega, não chamou nenhum presidente de bairro para fazer esse estudo, não chamou os condutores, não chamou realmente os munícipes. Então, como que há esse estudo, se realmente quem tem que estar dentro participando não está? Então, esta é minha fala. Entendeu? Então não tem como, gente. Essa audiência hoje aqui, realmente, ela está totalmente fora de cogitação. A população não está aqui. Está aqui realmente o que são os manda-chuvas e realmente a solução não está vindo. Esse projeto, para mim, está mal estudado. Então eu acho que tem que ser muito revisto. Vai responder? O que está falando? Então,
nós vamos levar em consideração a sua fala, e só para frisar, gente, é o primeiro encontro para apresentar as possibilidades de melhoria. Ninguém está falando aqui, ninguém colocou a condição, estamos apresentando e vamos começar essa mudança amanhã. Nós vamos construir juntos isso. Então, nós estamos... Vocês não são população? Não? Teremos novas audiências, onde possivelmente as outras pessoas também vão opinar. Seu Nenê, por favor, seu Nenê. Boa noite a todos. Eu sou morador do bairro Chácaras Guararema Remédios e eu queria pedir licença a vocês, aproveitar a oportunidade e convidar vocês, vereadores, tá, a conhecer o nosso bairro lá, inclusive a participar dos problemas que a gente tem e dos ônibus que a gente não tem. Tá? A minha pergunta é para você, Rafael Júlio. Senhor. Há um tempo atrás eu estive contigo, expus o problema do bairro, certo? Sim. Disse para você que o bairro Chácaras Guararemas Barra Remédio, o posto da Vila Garcia atende 1.200 pessoas, certo? E você falou para mim que ia ser feito um estudo, certo? E pelo que eu vi aqui, esse estudo lá no bairro Chácaras Guararema Barra Remédios, pelo que eu estou vendo aqui, não aconteceu nada. Eu queria ver o que você tem a me dizer sobre isso. Sim, como a gente já troca bastante mensagem pelo WhatsApp, o senhor tem meu telefone pessoal, ao entendimento, não sei se o senhor entendeu quando eu afirmei essa situação, mas a melhoria lá está atrelada a gente terminar esse estudo que atende mais de 40% desses usuários do transporte público. Terminando essa condição, é que a gente vai continuar a entender qual é a necessidade da região do senhor para a gente poder tentar propor uma melhoria lá, porque a gente entendeu a necessidade do pessoal que vem de lá, do Chácaras Guararema, pela Dutra, ao invés de fazer aquela condição de ir pelo Vila Garcia, já está tudo anotado, tudo levantado, a gente já tem uma prévia, só que está amarrado, atrelado em melhorar esse problema maior, se de fato a gente conseguir, e depois a gente vai caminhando e melhorando lá. Vocês não estão esquecidos, pode ter certeza disso. Enquanto isso não acontece? Então, infelizmente, a gente pegou a situação do transporte público, ninguém está contente. A gente precisa realmente melhorar. É um trabalho de formiga. A gente está aqui se colocando à disposição de vocês, ouvindo vocês, para tentar levar isso para a empresa de transporte público e, aos poucos, ir melhorando. Eu ouço reclamação desde quando eu não era do poder público. Então, assim, eu sei da demanda, também uso o ônibus, vou trabalhar de bicicleta, sei da dificuldade que vocês têm, tenho o tio cobrador, então eu sei da dificuldade que eles também têm. A gente vai tentar, em conjunto, construir essa melhoria e, claro, com a população, com o sindicato, e reafirmo para o senhor, vocês não estão esquecidos lá, a gente tem a demanda de vocês, só que a gente não consegue resolver todos os problemas em conjunto. Você tem uma ideia de quanto tempo leva isso? Então, conforme eu disse isso para o senhor, nós precisamos terminar essa discussão. Terminou essa discussão, nós conseguimos esgotar todas as possibilidades. Houve a melhora da forma que a gente construiu junto, nós vamos para lá resolver o seu problema. Valeu. Gorete, a próxima inscrita. Suas perguntas foram sobre o assunto de hoje? Eu anotei aqui e a gente passa para o senhor depois. Próximo inscrito, Gorete. Microfone para Gorete. Aqui. Pessoal, cadê os dois microfones? Não, eu queria só, como eu li aqui, eu não fiz nenhuma pergunta, mas na realidade nem seria uma pergunta que eu ia fazer. Eu queria ajudar no encaminhamento aqui. Teve uma reivindicação, acho que do Roberto ali, certo? Que colocou a importância de fazer a discussão nos bairros. Aqui nós vimos que pelo menos tem 5 regiões que está localizada esse debate aqui, certo? Nós reivindicamos, no início, naquele documento que nós entregamos, que seja feita uma nova audiência e a própria Lucimar, no início, reforçou isso da necessidade de fazer. Eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão, porque aqui surgiu
uns 10 problemas aqui entre o povo que está aqui, que é importante, é a população também que está aqui. Mas surgiu. Imagine se a gente consegue jogar esse debate para a população da cidade. Então, eu acho que, como fechamento desse encontro, como ele disse aí, que nós estamos fazendo aqui, que seja tirado, encaminhado audiências regionais e depois uma audiência grande aqui na Câmara, certo? Ou lá no Educamar, maior, né? Ou no Educamar, se for o caso, e aí deixar a população falar. E aí talvez nós saímos com propostas boas, não sei. A sua sugestão foi anotada. A Gorete, a próxima inscrita. Depois tem, como que é o nome do senhor? Boa noite, sou presidente de bairro do Jardim Califórnia e reclamando mais uma vez sobre a linha 11 que foi tirada da gente lá. Como todos aqui, que a maioria precisa de ônibus, reforçando o que o amigo falou, temos que fazer audiências regionais, sim, porque na hora de votar vai todo mundo para os bairros pedir voto e na hora de querer fazer diferença para o povo, para a população, faz uma audiência medíocre como essa. Me desculpem vocês, tirando vocês que estão aqui na mesa, cadê os outros que estariam aqui com a gente? Que na hora de pedir voto, todos vão para os bairros. E cadê a turma agora? Para, pelo menos, discutir o assunto com a gente. Então, está faltando falta de respeito com a população? Sim. Alguém tem alguma pergunta sobre o estudo, sobre o projeto? Vamos construir junto, gente. A gente já entendeu que isso aqui não é o suficiente, precisa de mais. Se a gente pegar... Não, o projeto não está definido, a gente vai construir junto. A audiência pública é para isso. Nós vamos fazer várias audiências, a gente vai discutir, vai construir junto. A gente sabe disso, a gente vai construir junto. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o secretário. Na falta do secretário, o adjunto é secretário. Mais alguma pergunta referente ao estudo? Aproveitar aqui o Miguel, que é o responsável técnico da análise que foi feita para tentar fazer essa melhoria. Pessoal, então já deu para entender a reivindicação de vocês enquanto população, que tem audiência regionalizada, que tem um encontro para ouvir o sindicato, mas também que representam, mas também é legal fazer uma reunião com os motoristas, cobradores, né? Então, acho que fechou isso. Então, eu acho que uma audiência só não vai ser possível, ter mais discussões. Então, essa é a reivindicação que está saindo aqui. Espera aí, o vereador Aderbal quer falar. Ele acabou de falar uma trajetória errada. Então, que estudo foi esse? Sim, a gente está apresentando uma... isso, vamos lá. Legal. Eu anotei o que você falou, sua reivindicação, isso aí. Legal, isso mesmo. A gente pegou, analisou, apresentou tudo o que vocês falaram. Eu anotei aqui, 2 folhas num caderno, tem outras pessoas anotando, está sendo gravado, a gente vai assistir, vai entender as reivindicações, só que a gente precisa focar nesse problema para resolver e encontrar a solução. E a gente tem que encontrar, e é por isso que a gente está fazendo audiência. Vaderbal. Pessoal, vamos ouvir o vereador Debral Sodré, que está aqui, gostaria de se manifestar. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aqui. Em nome da Câmara, quero já me desculpar com o sindicato que disse que não foi convocada dessa audiência. E parece que tem outra marcada já para o dia 18/9. Isso. Vamos ver se antes dessa outra audiência nós conseguimos... Eu até me responsabilizo, está em comunicação com os líderes de bairro, aí, tanto lá do Irajá, do Porto Velho, lá da menina que mora no Califórnia, para nós estar trazendo as lideranças aqui junto com o sindicato, para nós também, Rafael, você estudar alguma coisa e já poder dar uma posição para as turmas lá do Chacras de Guararema, que é um bairro bem afastado, carente, e já deixar marcado para nós conseguir uma reunião com os líderes,
para antes da outra audiência, que é no dia 19, vamos ver se nós conseguimos divulgar bem. 18. No dia 18, desculpa, 18/9, para nós lotar essa casa aqui e trazer as lideranças para nós já estar discutindo junto aí. Então, quero já parabenizar a presença de vocês que estão aqui. Obrigado. Lucimar, queria fazer uma perguntinha? Gostaria de fazer só uma pergunta técnica. Gostaria de saber, hoje, com quantos veículos opera a frota da JTU e com essa implantação das linhas, com quantos veículos vai ser operado depois da implantação? Eu só tenho as linhas atuais, eu não sei o que tem. Quem fez a pergunta? Desculpe. Ô, Paulinho. Detalhe, na verdade, o que acontece? Vamos lá. Seguindo a orientação da Secretaria, foi feito o quê? Foi feito um estudo de maneira que você pudesse separar o sistema, o estudo técnico, em duas fases. Uma fase operacional, que depende exclusivamente, somente de mudanças de trecho, de linha, que não venham a causar nenhuma situação de desconforto ao usuário. E é uma segunda situação, que é uma fase que a gente chama de fase estruturante. A fase estruturante, ela leva muito mais tempo, porque ela demanda de revisão de arruamento, como o próprio, você mesmo falou sobre corredores de ônibus, tudo isso aí. Então, tudo isso depende de uma área que aí já vai além do meu projeto, correto? Então, o que acontece? A solução conjunta de toda a implantação aqui, ela depende do que é que vai ser implantado como infraestrutura. Então, nessa parte do projeto que foi usado os 32 carros, Paulo, que é 27 mais 5, esses 32 carros que inicialmente fizeram parte do estudo, que na verdade foram detectados dentro do banco de dados, são os mesmos 32 carros que tem. Eu não consigo enxergar o todo, eu não vim aqui com todas essas documentações, porque eu não fiz a segunda análise do projeto. Porque seguindo a orientação do secretário, ele fatiou isso. Então, ele falou, vamos começar pela parte que a gente pode implantar e já começa a fazer o trabalho, já começa a surtir o efeito para que a população sinta o que está acontecendo. Perfeito? Então, eu sei o que tem agora. O total de passageiros eu não saberia dizer. O total de carros... Eu não fiz a análise de todo o projeto, tá certo? Pessoal, Rafael, consideração? Eu queria agradecer vocês pela presença, pedir desculpa, talvez pelo desagrado de alguma coisa que a gente aqui cometeu, dizer para vocês que eu me comprometo que na próxima audiência, se é que houve algum problema de convite... Nós vamos... Sim, eu estou pedindo desculpa se de fato ocorreu a falha. Sim, eu não tenho condições de falar sobre os vereadores. Tenho condição de falar sobre a secretaria. Se a secretaria... Pessoal, então... Então eu queria aqui agradecer a presença de vocês, pedir desculpa, talvez, se a gente não conseguiu suprir a dúvida de alguém. Vou ficar aqui, vou anotar de todo mundo, se tiver mais alguma dúvida, a gente vai responder todos. Se quiser tornar pública a resposta, fica à vontade. E agradeço, muito obrigado, boa noite, passo a palavra para a Lucimar. Pessoal, eu queria dizer ao sindicato... que todos nós vereadores foram comunicados à audiência e eu queria comunicar a vocês que vocês têm um representante na casa. Então, ele pode convidar a gente para discutir as reivindicações que vocês trazem em nome dos condutores. Tá? Não, eu estou falando para nós vereadores, não estou falando para a mobilidade, eu estou falando para vocês, através do vereador Paulinho, passar as reivindicações de vocês para a gente poder discutir. Vai ser convidado os vereadores, né, Paulinho? Você representa aqui essa categoria e a gente vai cobrar, enquanto vereador, uma discussão junto às comunidades. Então, já anunciado aqui, o próximo encontro
dia 18/9, né? Vamos ver onde que vai ser certinho e vai ser comunicado e ter maior comunicação. Então, declaro encerrada essa audiência e quem tiver alguma manifestação pode procurar aqui o secretário para que ele anote as reivindicações de vocês. Uma boa noite a todos e que todos tenham um bom retorno para casa.